Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, eu sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Aprova Mais, Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso nacional. Hoje nós vamos falar sobre morfologia, nós vamos passear nas funções morfológicas da nossa língua, mas também associando valores sintáticos e valores semânticos, estilísticos, porque elas não estão dissociadas essas partes, tá? Na verdade, nós já vimos nos vídeos anteriores referências sintáticas, valores sintáticos, e agora nós vamos conversar um pouquinho das classes morfológicas e caracterizando. Essa aula ela vai ser dividida em 2 vídeos, porque é bem extenso esse conteúdo. Então, nós vamos falar inicialmente das classes morfológicas variáveis, depois nós vamos ter um vídeo das classes morfológicas invariáveis. A referência que nós temos de classes morfológicas são as classes gramaticais. Nós temos aqui o substantivo, que estaria associado à palavra que nomeia. Toda vez que eu uso um termo para nomear alguma coisa que tem uma existência real ou imaginária, aquilo ali eu classifico como substantivo. Então, substantivo é o nome que você usa para nomear as coisas. Por exemplo, relógio. Relógio é o nome que eu estou dando para esse objeto. Então, relógio é um substantivo. Você tem, por exemplo, a sua apostila nas mãos aí, certo? Você imprimiu o seu material, então você está com o material didático em mãos, você está com a apostila em mãos. Então, a apostila aí é o nome que você está atribuindo a esse objeto que você está segurando. A sua caneta, então, é o nome que você está dando para o objeto que você está usando para escrever. Essa sensação de sono, certo? E às vezes pedindo cama, com vontade de dormir. Como é que a gente chama essa sensação? Preguiça. Então, preguiça é o nome que nós damos para essa sensação. Então, preguiça é um substantivo. Então, tudo que tem uma existência real e imaginária e você nomeia a partir do substantivo. O que é que tem que ficar na minha mente? O substantivo tem função de nomear, é importante, tá? Aqui nós temos a referência, né? Classe gramatical que nomeia seres, qualidades, ações e estados. Brasil, criança, lápis. Aí dentro da referência sintática, o substantivo ele pode ser todas as funções sintáticas. O substantivo pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser complemento nominal, pode ser agente da passiva, ele pode ter todas as funções sintáticas, tá? Atentem aí para essa preocupação com função sintática que nós já vimos no vídeo anterior. Bom, além do substantivo, nós também temos o adjetivo. O adjetivo é outra classe morfológica importante que exerce um papel de caracterizador. Ele vai caracterizar o substantivo. Não existe adjetivo sem substantivo. Sempre que eu tiver um adjetivo, ele está se referindo a um substantivo. Por quê? Porque a função do adjetivo é caracterizar o substantivo. Às vezes a questão ela até pede para você reconhecer a quem aquele adjetivo se refere. Certo? Qual é a relação daquele adjetivo, a qual substantivo aquele adjetivo está associado. Então, ele coloca aqui, ó, imensas noites de inverno, com frias montanhas mudas e o mar negro mais eterno, mais terrível, mais profundo. Olha a quantidade de adjetivos, imensas, frias, mudas, negros, eterno, terrível, profundo. Imensas está se referindo a noites, caracterizando. Frias está se referindo a montanhas, certo? Mudas também se referindo a montanhas, negro se referindo a mar, eterno se referindo também a mar, certo? Terrível se referindo a mar, profundo se referindo a mar. Então é importante que vocês reconheçam os adjetivos e a quem eles estejam associados, tá? A locução adjetiva é uma expressão preposicionada com valor do adjetivo. Eu posso dizer amor materno. Esse materno caracterizou amor. Aí eu também posso dizer amor de mãe. Esse de mãe também caracteriza amor, do mesmo jeito. Então, nesse caso, quando eu tenho materno, eu tenho um adjetivo. Quando eu tenho de mãe, eu tenho uma locução adjetiva. É uma expressão preposicionada que exerce a função do adjetivo, certo? Olha só, líquido sem cheiro. Sem cheiro é uma expressão preposicionada que está caracterizando o líquido, que eu poderia substituir por inodoro. Inodoro é um adjetivo que indica sem cheiro. No dia de chuva,
de chuva é uma locução adjetiva. Por quê? Porque está com a preposição mais um substantivo caracterizando o dia. É um dia chuvoso, poderia substituir, certo? Noites de inverno, noites hibernais. Então, você percebe a diferença é que quando eu tenho o adjetivo, é uma palavra. Quando eu tenho a locução adjetiva, é uma expressão preposicionada, que tem o mesmo valor do adjetivo, tá? Todo adjetivo, nós comentamos isso no nosso vídeo sobre funções sintáticas, ele tem a função ou de predicativo ou de adjunto adnominal. E eu até fiz essa distinção. Eu disse, quando o adjetivo tem função predicativa, ele dá uma ideia de um estado temporário, associado ao momento da ação verbal. Quando ele dá a ideia de um estado permanente, de uma característica permanente, ele tem função do predicativo. Então, são as duas funções do adjetivo. Ou ele vai ser predicativo, ou ele vai ser adjunto adverbial. E isso em termos sintáticos, porque é bom a gente fazer essa associação de função morfológica e sintática. Se eu digo, por exemplo, as crianças ansiosas assistiram à aula, esse ansiosas se refere a uma característica permanente dessas crianças. As crianças ansiosas, elas são ansiosas, elas não estão, elas são. Então, esse adjetivo ansiosas tem função de adjunto adnominal. Agora, se eu digo assim, as crianças assistem à aula ansiosas, certo? Esse ansiosas, ela dá uma característica temporária. No momento que elas assistem à aula, elas estão ansiosas, elas não são, elas estão. Aí, quando dá a ideia de um estado temporário, eu tenho a função do predicativo. Então, vale aí lembrar dessa diferença, tá? Bom, qual outra classe gramatical também que eu preciso lembrar dentro das classes variáveis? A função do artigo. O artigo também é uma classe importante. Ele aparece ou para determinar ou indeterminar um substantivo. Eu digo, por exemplo, eu li o livro. Quando eu uso esse o, eu estou determinando um livro específico. Quando eu digo eu li um livro, esse ele dá uma ideia de um livro qualquer. Então, nesse caso, o artigo ele cumpre a função ou de determinar ou de indeterminar um substantivo. Se você diz assim, o homem esteve aqui, o homem, então você usou o artigo especificando o substantivo homem. Um homem que é a pessoa para quem você está falando deve conhecer, um homem específico. Mas se você diz assim, um homem esteve aqui, equivale a dizer um homem qualquer, certo? Então você está usando de forma indefinida. Tá? Esse é o papel do artigo, ou definir ou indefinir o substantivo, certo? Todo artigo, isso sem exceção, sintaticamente é um adjunto adnominal. Exerceu função de artigo morfológica, a função sintática é adjunto adnominal, porque sempre o artigo vem determinando, acompanhando o substantivo, tá? Agora, é bom lembrar que às vezes você utiliza o artigo com valores semânticos diferenciados. Por exemplo, quando você associa, eu não vi um filme, eu vi o filme. Eu vi o filme. Às vezes equivale a dizer assim, o melhor filme. Olha como você pode usar o artigo com valor de intensificar a caracterização do substantivo. Você não é você não é um amor na minha vida, você é o amor da minha vida. O amor, quer dizer, associa aí o principal, o único. Eu não li um livro, eu li o livro, quer dizer, o melhor livro, certo? Então, às vezes, mesmo tendo a referência morfológica, artigo, a referência sintática de adjunto adnominal, mas o artigo, às vezes, ele aparece com esse valor adjetivo, de dar uma ideia de um elemento destacado, de uma referência de algo melhor, único, exclusivo, certo? Então, atentem para essas referências semânticas que, às vezes, podem ser cobradas. Outra classe também, pouco frequente mesmo nas provas de concurso, é o numeral. O numeral ele está associado à ideia de quantidade ou de posição. Eu tenho 2, 3, 20, 40, é quantidade. Eu tenho, por exemplo, primeiro, segundo, quarto, é posição. Então, todas as vezes que eu uso termos para indicar quantidade determinada
ou então indicar uma posição determinada, eu faço isso por meio do numeral. Então, essa é a relação dada pelo numeral. O numeral, normalmente, ele não aparece como um elemento problemático dentro das estruturas de concursos, porque, no geral, a ideia é básica, certo? E você muitas vezes não utiliza, o numeral com valores semânticos diferentes, como você faz com substantivo, como você faz com adjetivo, certo? Por isso que ele é menos cobrado. Mas vale a pena pensar, por exemplo, quando o numeral substitui o nome, substitui o substantivo, ele vai ser chamado de numeral substantivo. Quando ele acompanha o substantivo, ele é chamado de numeral adjetivo. Tá? É interessante observar isso. Por exemplo, se eu dissesse assim, João e Antônio saíram, certo? Eu posso substituir João e Antônio por os dois saíram. Esse dois indica a quantidade e substitui o substantivo João e Antônio. Nesse caso, é o numeral substantivo. Mas se eu dissesse assim, olha, os dois amigos saíram, esse dois está junto do substantivo amigos. Então, quando o numeral está junto do substantivo, ele tem a função de adjunto adnominal. Por quê? Porque está acompanhando o substantivo, determinando esse substantivo. Quando ele substitui, ele pode ter qualquer função do substantivo. Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto, tá? São os pontos aí só de atenção. Aí nós vamos, dentro dessa sequência, verificar alguns aspectos das questões envolvendo o emprego de substantivo, de adjetivo, de artigo e de numeral. Como eu disse no início do vídeo, nós vamos ver por parte as classes morfológicas, porque não dá para nós esgotarmos todas aqui. Então, essa primeira questão, ela traz um fragmento dizendo, mas agora gostaria de dar um conselho aos editores e àqueles que se ocupam de livros. Parem de olhar para as infames, sim, infames, classificações de livros mais vendidos e, presume-se, mais lidos e tentem construir, em vez disso, na mente de vocês, uma classificação dos livros que exigem ser lidos. Só uma editora fundada nessa classificação mental poderia fazer o livro sair da crise que, pelo que ouço ser dito e repetido, está atravessando. No último parágrafo, o adjetivo infames reforça a avaliação sobre a lista de livros mais vendidos para concluir que tais classificações são. Então, nesse fragmento, o autor utiliza o termo infames e no enunciado ele já identifica que esse termo infames é um adjetivo. Ele só quer que você reconheça o valor semântico desse adjetivo, pelo contexto, tá? Sobre a lista de livros mais vendidos, para concluir que tais classificações são familiares, tá? Justas, detestáveis, dignas, famosas. Então, a questão, ela associa semântica do adjetivo. No caso, infames, no contexto, ele está fazendo uma crítica. Se você observar, todos os termos aqui são adjetivos e todos estariam dentro de um valor positivo. O único que está com valor negativo é a letra C de casa, que é exatamente a equivalência. Infames, no contexto aí, estaria dentro da referência do autor, detestáveis. Essa classificação, detestáveis, certo? Então, teríamos a opção correta, a letra C. É uma questão de adjetivo que exige de você reconhecimento semântico. São questões que, ao meu ver, são perigosas, porque se você souber a significação da palavra, ótimo, bola no pé e goleiro amarrado. Mas se você não souber, você às vezes tem que deduzir pelo contexto e precisa ter atenção, tá? Às vezes você, tendo atenção, você acerta até o que você não sabe. Mas se você estiver nervoso, certo? Você for precipitado, você erra até o que você sabe. Então, tenha cuidado, tenha atenção para não perder questões básicas como essa. Na próxima questão, nós temos novamente um texto, tá? A marca da solidão. Deitado de bruços sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino espia. Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando uma tenda de penumbra na tarde quente. Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há dentro de cada uma delas um diminuto caminho de terra,
com pedrinhas e tufos. Minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos bonsai, só visíveis aos olhos de quem é capaz de parar de viver para apenas ver. Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta. Nós temos aqui uma referência, né? Uma descrição, né? Que associa aí o aspecto subjetivo da solidão, né? Mas é o menino que está observando detalhadamente aí por uma fresta, detalhadamente ali a natureza. E o que a questão pede? No texto, o substantivo usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino detém sua atenção é... Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo para você reconhecer o substantivo que estaria associado à percepção do garoto, certo? Desse mundo reduzido, tá? Que o garoto está observando, está detendo a sua atenção. Então, qual seria o substantivo? Fresta, tá? Marca, alma, solidão, penumbra. Vamos voltar ao texto? É bem interessante a questão, certo? Ele vai descrevendo, né? Deitado de bruços, sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino espia, tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles. Então, ele está deitado, né? A testa sobre os braços, seu rosto formando uma tenda de penumbra na tarde quente. Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há dentro de cada uma delas um diminuto caminho de terra, com pedrinhas e tufos, olha só, minúsculos de musgo, formando pequenas plantas, ínfimos bonsais, só visíveis aos olhos de quem é capaz de parar de viver para apenas ver. Olha como ele traz a marca subjetiva aí daquele momento, né? Quando se tem a marca da solidão, então você percebe aí o garoto no momento de solidão, na alma, o mundo cabe numa fresta, certo? O que seria essa fresta? Exatamente onde ele está observando tudo isso. Então, qual seria a palavra que melhor descreveria esse mundo reduzido que o menino observa? Fresta, marca, alma, solidão, penumbra. Nós temos a opção correta, fresta, certo? Que teria um substantivo que iria representar, destacar esse mundo reduzido que ele está observando. Opção correta, letra A. Aí nós temos aqui agora a terceira questão, que está associada ao reconhecimento da classe morfológica. E aqui ele vai destacar a palavra A. Olha, o A ele pode ser artigo, o A ele pode ser pronome, o A ele pode ser preposição. Então, às vezes, nós temos que ter cuidado, porque não é porque você olhou o A destacado, ele já tem função de artigo. Não. Aí você tem que ir com calma. Por quê? Porque você tem que olhar qual é realmente ali a função que o A está exercendo. No caso, para ele ser artigo, ele precisa acompanhar um substantivo. O A só é artigo quando ele está acompanhando o substantivo, certo? E, Josefina, e quando ele é preposição? Ele é preposição quando ele está conectando um nome ou a um verbo, né, dentro de uma relação de regência. Por exemplo, o verbo pediu preposição a, o nome pediu preposição a, aí você utiliza a preposição. Nesse caso aí você tem a associação regencial. E pode ser pronome também. Por exemplo, o pronome a, eu posso substituir, né, por e, ela, no caso, né, o pronome as, elas, com função de pronome. Por exemplo, se eu dissesse assim, não a encontrei, equivaleria a dizer não encontrei ela, certo? Então, aí esse a, ele não é, artigo, ele é pronome, porque ele tem equivalência ao pronome pessoal, ok? Vamos tentar ver aqui. Na questão ele diz, a opção cuja classe da palavra destacada difere das demais. Então, está diferente. Então, uma vai se repetir em todas, mas uma vai ser diferente. O futuro é construído a cada instante da vida. Olha, é construído a cada instante.
Esse A aqui, ele não é artigo, porque instante é palavra masculina. Se fosse o artigo, não seria o artigo a, seria o artigo o, certo? Entendam que para ser artigo tem que acompanhar o substantivo e determinado também pelo gênero do substantivo. Então, esse a é preposição, ele tem função de preposição. Então, a letra A já é função de preposição. Vamos ver a letra B. Perguntas a que também quero responder. Olha, esse a, ele está antes do que. O que, ele aqui, nesse caso, ele é um pronome, certo? Eu não tenho na referência aqui um substantivo. Então, ele não é artigo, ele também é preposição. Então, a função que está se repetindo é a função de preposição. Então, significa dizer que ele quer uma opção que não seja preposição, possivelmente o artigo. Então, letra B está fora. Letra C, os erros inerentes à minha condição. Inerentes a quê? Inerentes pede preposição. Esse a é a preposição do nome inerente, certo? Eu não tenho a presença do artigo aqui. Esse a é preposição. Se eu tivesse a presença do artigo aí, eu teria que ter o sinal indicando a ocorrência da crase, certo? O possessivo minha deixa facultativo o artigo. Eu não posso retirar a preposição, mas eu posso não colocar o artigo. Então, esse a aqui é a preposição do nome inerentes, certo? É regência nominal, tá? Não tenho a presença do artigo. Então, tanto A, B e C, o A tem função de preposição. Na letra D, retirando a morte. Retirando o quê? A morte, certo? Morte é palavra feminina, esse A é artigo, certo? Então, nós temos letra D, uma função diferente da função anterior, função de artigo. Então, possivelmente será a letra D. Pode ser perfeitamente aplicável daqui a um tempo. Esse a também é preposição, certo? Esse a, até pelo fato de tempo ser palavra masculina, eu não poderia pensar que ele seria artigo. Ele tem função de preposição. Então, todos exercem função de preposição, exceto letra D, que está exercendo função de artigo, certo? Então, é uma questão fácil, simples, mas se você não tiver cuidado, você confunde e perde a questão. E uma questão pode ser decisiva para a sua classificação. Então, revise o vídeo, certo? Assista novamente, veja as orientações na apostila. A apostila tem o QR Code aí na descrição do vídeo. Vocês podem aí observar a referência da apostila. Tem no material didático, tem as orientações teóricas e tem mais questões gabaritadas para você treinar, tá? Treine, porque o seu sucesso depende do nível da sua dedicação. Um beijo no coração de vocês e até nosso próximo encontro.